Olá! Hoje nós vamos falar sobre a teoria do propósito negocial, que em 2001, 10/1/2001, através da lei complementar que inseriu no artigo 116 do Código Tributário Nacional, através do seguinte parágrafo único: a autoridade administrativa pode desconsiderar atos que visem dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos outros elementos que visem constituir a obrigação tributária. Então, a autoridade administrativa tinha a liberdade de desconsiderar qualquer ato que visasse dissimular a ocorrência de qualquer fato gerador ou outro elemento que visasse constituir a obrigação tributária, fazer com que ela não existisse, desconstituir no caso. Exemplo: dissimular uma compra e venda de cotas da empresa aos filhos para não pagar imposto, né? Que isso acontecia, sendo que na verdade ocorreu uma doação e aí dissimulava uma compra e venda para que não gerasse o pagamento de um imposto. São desconsiderados atos ou negócios jurídicos com finalidade de elisão fiscal esses tipos de atos. E aí, nós sabemos que a holding, ela tem a finalidade de proteção do patrimônio. Ela visa proteger o patrimônio. Blindagem patrimonial não é possível. Para esconder o patrimônio, fraudar credores, alguns procuram fazer isso. Então essa não é a finalidade da holding. Existe uma cláusula de impenhorabilidade no artigo 833 do Código de Processo Civil. Mas para ver isso, essa impenhorabilidade, o bem tem que estar livre e desembaraçado de ônus e várias outras coisas, né? Para que seja penhorado. É preciso salientar que a classe dominante sempre fez planejamento sucessório, não é só agora não, que a gente está falando, vocês estão ouvindo falar mais. Fora daqui do Brasil, é costume, isso é costume. Aqui começou mais a se falar a partir de 1976 com a lei das sociedades anônimas. Mas desde 1800 alguma coisa, com o Código Comercial, já tinha os indícios. Se houvesse blindagem, aí realmente era uma proteção do ilícito. E isso a gente sabe que não pode acontecer. A Lei da Liberdade Econômica, que surgiu no artigo 421, ela separa os riscos do patrimônio e garante que não haja risco ao patrimônio e a atividade exercida na sociedade seja protegida através de várias cláusulas que nós colocamos no contrato. Então, nessa teoria do propósito negocial que eu estava falando com vocês, que surgiu desde 2001, a lei complementar inseriu no artigo 116 do Código Tributário Nacional que a autoridade administrativa poderia, por livre iniciativa, desconsiderar aqueles atos que visassem dissimular a ocorrência do fato gerador, não foi? E falei, inclusive, que são desconsiderados os atos ou negócios jurídicos com finalidade de elisão fiscal. Eles são desconsiderados. Mas, na doutrina, há 3 mecanismos através dos quais paga-se mais ou menos imposto. A elisão
que ela impede que exista o fato gerador, então é permitida. Você impede a ocorrência do fato gerador. A evasão fiscal, onde o fato gerador acontece e o contribuinte não paga. Isso aí é sonegação de imposto. Não é permitido. E a alusão fiscal, que já é uma figura diferente, onde há abuso de forma e depende de uma medida provisória que em 2002 essa medida provisória disse que procedimentos de falta de propósito negocial e abuso de forma teriam que orientar esse tipo de abuso de forma. Como não houve esse tipo de procedimento, né, não houve uma lei ordinária, né, até hoje, 20 anos depois, 21, então a alusão fiscal foi abolida por falta de uma lei. Hoje, as duas formas conhecidas são a elisão e a evasão fiscal. Uma é permitida porque não houve ocorrência de fato gerador, então não há como cobrar o imposto. E a evasão, que é quando houve o fato gerador, não paga, não é permitido isso. Quando se descobre, tem que cobrar e a pessoa incorre nas penalidades. Ao contribuinte é permitido pagar menos tributo. Se lhe é menos oneroso e não é proibido por lei, por que não fazer? O que gera esse direito é a elisão, evitando o fato gerador. Já a evasão é combatida, pois o fato gerador já ocorreu, como eu falei. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, podem entrar em contato, estou disponível. E o pessoal do time Holding Brasil, que eu também faço parte. Muito obrigada pela atenção.